Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de começar essa reflexão com a frase de Mário Benedetti, quando ele diz: Se tudo que você ofereceu não foi suficiente, ofereça a sua ausência. Então, a, a gente tem orientado, né, na nossa praxis psicológica, ajudando vítimas de relacionamento abusivo. Temos orientado ao contato zero, temos orientado que você se afaste da pessoa narcisista em prol da sua saúde. E é claro que quando a gente orienta você a se afastar, vem logo aquele pensamento: ah, mas é muito difícil, eu não consigo me comprometer com isso, porque eu sinto que em algum momento eu posso ter dificuldade para manter o contato zero. E a terapia, ela é um caminho para te ajudar a lidar com essa abstinência emocional que você vivencia. Inclusive no meu e-book, O Perfil da Vítima do Narcisista Patológico, eu falo sobre essa síndrome, chamada síndrome da abstinência emocional, que traz inclusive muitos sintomas que são comparáveis, são equiparáveis aos sintomas de uma pessoa que está numa abstinência a um uso de drogas, por exemplo. Então, você vê a seriedade que traz, né, o relacionamento abusivo. Eu esses dias estive explicando para uma pessoa que a experiência, neurofisiológica que a gente faz de um relacionamento, ela não é diferente em nada de um vício. Envolve prazer, então envolve liberação de dopamina, envolve liberação de endorfina no momento em que um casal faz as pazes, e isso inclusive explica por que que relacionamentos abusivos tendem a ter muitos vai e vens, tendem a ser relacionamentos muito conturbados também, por causa disso, porque se instala ali naquela relação um vício pela liberação da endorfina, aquela sensação gostosa que a gente tem quando faz as pazes, né, num relacionamento. É claro que num relacionamento saudável também ocorrem desavenças, ocorrem situações que vão levar às pazes, mas no caso dos relacionamentos tóxicos, abusivos, principalmente quando envolvem narcisistas patológicos, a gente vai ter uma incidência muito maior, muito fora do comum, né, e inclusive entre esse jogo, né, entre liberação do cortisol e ora liberação da dopamina, da endorfina. Claro, tem outros neurotransmissores envolvidos, né, nesse processo, na nossa neuroquímica cerebral, e é claro que isso torna esses relacionamentos muito viciantes, né. Eu tenho falado frequentemente nos vídeos aqui sobre a estratégia que o narcisista usa do chamado aquilo que a psicologia chama de reforço positivo intermitente, né, que é o que gera a montanha-russa emocional na qual a vítima se vê. Quando o narcisista, ele se comporta bem, ele anda na linha, vamos dizer assim, durante algum tempo, e aí quando menos espera ele volta àquelas questões, principalmente questões envolvendo a infidelidade, não só a infidelidade, mas frequentemente é disso que se trata, né, mas há outros comportamentos narcisistas, e isso faz com que o teu emocional ele vá cada vez mais se deteriorando, porque você se vê, com a autoestima mais destruída. Isso faz com que você fique ainda mais dependente e você fica preso ou presa no jogo da pessoa narcisista. E a forma que a gente tem para que isso se resolva, precisa começar pelo contato zero. Você precisa tomar uma decisão de se afastar desse relacionamento, fazer um corte, abrupto nessas conexões, seja a rede social, seja pessoalmente.
isso vai te ajudar. Eu sempre me recordo de um caso de uma vítima que eu estava ajudando a sair de um relacionamento abusivo e que, assim, ela era uma pessoa que ela mostrava um potencial muito grande. Ela era uma pessoa que tinha um potencial incrível, porém ela acabava sendo ofuscada por essa relação. E sempre que chegava, né, nesse ponto de contato zero, ela mostrava muita dificuldade, não conseguia, às vezes se esforçava, mas se via vencida pelaquela dependência muito intensa, muito forte que ela nutria. E em algum momento, ela finalmente conseguiu, depois de muito tempo. Mas assim, o processo terapêutico dela ficou muito delongado, eu lembro que levou muito tempo que ela ficou em acompanhamento, assim, em comparação com muitas das situações terapêuticas que a gente observa, né. E isso por causa da dificuldade que ela teve de adotar o contato zero. Então, contato zero é importante, contato zero é uma das etapas que vai te ajudar a se libertar desse relacionamento abusivo. Vai ser difícil, claro, né, é uma de uma certa de uma certa ironia isso, né, da natureza, porque esses relacionamentos quase sempre eles prendem a vítima, porque eles geram um certo conforto, ainda que momentâneo, né, porque é muito conturbado, mas a vítima entra numa ânsia de buscar aquele estado de conforto. Então por isso que ela se empenha cada vez mais, ela se dedica cada vez mais, ela investe cada vez mais no relacionamento, mesmo vendo que, não está funcionando. Isso inclusive é um dos motivos pelos quais depois a vítima fica se autorrecriminando, né, se sentindo culpada também por ter ficado nessa relação, enfim. Existe essa dificuldade, mas a terapia está aí para ajudar você a superar e a estar vencendo o narcisismo de uma forma, ah, mais viável, de uma forma, mais plausível, aonde você tem, assim, terá sim um desafio pela frente, mas de forma que você tenha esse apoio, esse suporte para passar por essa fase tão delicada. Então vamos juntos, vencendo o narcisismo.